Olá, eu quero meditar com você hoje aqui sobre dois versículos que estão registrados no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, o sermão mais importante que Jesus nos trouxe, o maior sermão que a gente tem registrado de Jesus, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E esse versículo 13 e 14 aqui do capítulo 7, Jesus como que começa a trazer uma conclusão de todo esse sermão. Então esses versículos são de extrema importância para a conclusão e para o entendimento daquilo que Jesus ensina em todo o sermão. Eu quero ler aqui com você e quero pensar sobre essa palavra e esse ensino de Jesus. Jesus vai dizer assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Eu queria te convidar a que você tentasse criar essa imagem na sua mente agora, essa imagem que Jesus nos disse, porque era justamente isso que ele estava querendo criar na mente das pessoas, que se imaginassem duas portas, uma do lado da outra. Num lado, você tem uma porta muito grande, ampla, espaçosa, e que você imagine multidões passando juntas por essa porta, porque como ela é grande, ela é ampla, as pessoas fluem facilmente por essa porta e seguem também num caminho extremamente amplo. Ao mesmo tempo, do lado que você imaginasse não só um caminho estreito, mas Jesus diz que tem uma porta de entrada também estreita, pequena, e que são poucos os que passam, até mesmo por causa que ela é pequena, estreita, não tem como uma multidão a fluir por ali, é preciso passar um por um. Então você tem essa imagem extremamente contrastante. E Jesus vai dizer que isso se trata de dois grupos de pessoas dentro da humanidade. E que esse grupo que está passando pela porta larga e caminhando pelo caminho espaçoso, embora a gente não consiga ver, mas Jesus diz que existe um fim nesse caminho, e Jesus vai dizer que esse fim é a perdição, a condenação. E o outro grupo, que são poucas pessoas, que estão passando por uma porta estreita, tendo que caminhar por um caminho difícil, apertado, mas Jesus vai dizer que o final desse caminho ali é a vida, a paz, os céus. E eu quero começar a pensar nesse texto com você, usando o auxílio de um dos grandes nomes da teologia do século XX, Dr. Martyn Lloyd-Jones. Não sei se você já ouviu falar, mas se não, vale a pena que você busque conhecê-lo, ler algum dos seus livros. E aqui nós temos o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é justamente o estudo do Sermão do Monte. Já aproveitar aqui também para fazer propaganda para que você realmente compre. Eu tenho indicado para todo mundo, porque esse livro aqui é simplesmente... O que é esse livro aqui? É um comentário bíblico. O Martyn Lloyd-Jones vai comentando versículo a versículo do Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aqui nesse livro, é um livro grande, só que tem letras grandes, é um livro de muita fácil leitura. O Martyn Lloyd-Jones vai explicar, vai te trazer detalhe a detalhe de cada versículo aqui do Sermão da Montanha. Então eu quero ler com você aqui
as percepções teológicas do Dr. Martyn Lloyd-Jones. E ele, para quem não o conhece, foi durante muitos anos, no século XX, lá na Inglaterra, em Westminster, na catedral, ele foi o pregador, o pastor daquela igreja e alguém de influência, um dos principais teólogos mais influentes do século XX que nós temos. Alguém representante da teologia reformada, extremamente influenciado pelos puritanos, pelo puritanismo, alguém que resgatou inclusive a teologia puritana, fazendo um trabalho de trazer novamente os livros de muitos puritanos que haviam se perdido. Então o Dr. Martyn Lloyd-Jones é uma grande referência. Quando você fala em figuras como R.C. Sproul, tantos teólogos que nós conhecemos hoje, respeitados aqui mesmo do Brasil, todos eles têm uma proximidade, um respeito muito grande com o Dr. Martyn Lloyd-Jones pela sua teologia extremamente sólida e ortodoxa. Ortodoxa é uma teologia que segue o padrão correto das Escrituras, que busca uma fidelidade com as Escrituras sagradas. Então eu quero que você vá percebendo aqui, junto, o que o Dr. Martyn Lloyd-Jones nos diz a respeito desses dois versículos aqui. Olha o que ele vai dizer sobre essa questão de que a porta de entrada do Evangelho, Jesus está dizendo que ela é estreita. Ele vai frisar muito aqui para a gente justamente esse ponto, de que não é só o caminho do Evangelho que é um caminho estreito, mas também a porta de entrada é estreita. Veja o que ele diz. Quando deixamos a sabedoria mundana e os motivos carnais invadirem o evangelismo, porque justamente quando nós estamos falando da porta de entrada do cristianismo, nós estamos falando do evangelismo, daquele que vai anunciar o evangelho para o incrédulo, para aqueles que estão afastados do reino de Deus, da igreja de Cristo. Então isso é o evangelismo. Então essa é a porta de entrada, é disso que Jesus está falando. Essa porta de entrada, ela também é estreita. E Martyn Lloyd-Jones está falando aqui, quando deixamos a sabedoria mundana e os motivos carnais invadirem o evangelismo, então descobrimos que essa porta estreita que Jesus está pregando aqui, ela desaparece. Muito frequentemente, tem-se a impressão que ser crente, afinal de contas, difere bem pouco de ser incrédulo, que não é necessário pensar no cristianismo como uma vida apertada, mas antes como algo muito atrativo. Olha só, Martyn Lloyd-Jones está dizendo que existem muitos evangelistas, pessoas que anunciam o evangelho, que quando influenciadas pelo modo mundano de pensar, vão tentar fazer do evangelho algo atrativo. E como que ele consegue fazer isso? Tirando essa mensagem, essa afirmação de Jesus de que a porta do evangelho, a porta de entrada é estreita. Olha o que ele diz aqui. O evangelho, ele não procura persuadir-nos que a sua mensagem e as suas condições são fáceis, para somente mais tarde começarmos a descobrir o quanto elas são difíceis. Veja, Martyn Lloyd-Jones está dizendo isso não é uma característica do evangelho. Ele não é algo que chama a pessoa como se tudo fosse tranquilo para que depois a pessoa vá se conscientizando da dificuldade. Ele vai dizer que o Evangelho de Jesus Cristo anuncia abertamente, sem qualquer transigência e abrandamento, que a vida cristã é algo que começa por uma porta estreita e apertada, já o seu início.
Desde o próprio começo, é absolutamente essencial que tomemos consciência disso. Olha só, e ele segue. A primeira coisa que precisamos deixar para trás é aquilo que se denomina mundanismo. Primeira mensagem do Evangelho é justamente que é necessário que a pessoa que deseja vir para Cristo, ela abandone o mundanismo, o mundo. O que isso quer dizer? A multidão. Por isso que Jesus está falando, olha, tem uma porta que ela é larga, por onde a multidão, o mundanismo passa de maneira tranquila. E ele diz, olha, deixamos para trás as multidões e a maneira de viver do mundo. E aqui ele cita justamente porque Jesus está dizendo, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Por quê? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E Martyn Lloyd-Jones continua. É mistério, ou seja, é necessário começarmos tomando conhecimento desse fato. Quando nos tornamos crentes, por isso nos transforma em indivíduos excepcionais e incomuns. O crente é alguém que inicia sua carreira rompendo com o mundo. Olha só que importante isso aqui. O início da vida cristã, ela é já um rompimento com o mundo. Porque se não houver esse rompimento inicial, é porque não houve início de vida cristã. Ele diz aqui, ó, rompendo com o mundo, com as multidões, com a vasta maioria das pessoas. É inevitável e é importante que nós saibamos bem dessa verdade. Então, veja aqui, estou frisando bem para vocês que o início da vida cristã, como Martyn Lloyd-Jones está interpretando esse texto de Jesus aqui, como ele diz que é imprescindível que a pessoa entenda que ela precisa romper com o mundo, romper com o mundanismo, com a mentalidade pecadora do mundo. Vamos seguir aqui, eu não vou ler todo o capítulo, é claro, a gente está lendo só alguns pontos. Veja só o que Martyn Lloyd-Jones segue dizendo. Ele diz assim, o Evangelho do Novo Testamento, ele é extremamente humilhante para o próprio eu e para o orgulho do homem. Olha só, uma característica do Evangelho. O Evangelho, ele é humilhante para o eu e para o orgulho do homem. Por que isso? No começo do Sermão do Monte, nós já somos confrontados com essas palavras. Você sabe como começa o Sermão do Monte? Ele vai trazer aqui para a gente. Jesus vai dizer assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Ora, quem são os pobres de espírito? O pobre de espírito é aquele que entende justamente a sua miséria espiritual, é aquele que entendeu o quão pecador ele é. Isso é ser pobre de espírito. É entender a sua necessidade de Jesus para a salvação. É quando você entende sua total incapacidade de se salvar e de que você depende totalmente de Deus para a salvação. Isso é alguém pobre em espírito. E ele vai dizer aqui que nenhum homem natural que tenha nascido neste mundo gosta de ser humilde de espírito. Não é a nossa natureza a humildade espiritual. Por natureza, somos o exato oposto disso. Todos nós nascemos dotados de uma natureza já orgulhosa. E ainda assim, além dessa nossa natureza natural, o que ele diz? Nossa natureza natural é boa, né? Essa nossa natureza que já vem conosco. Ele diz assim, olha, e ainda o mundo esforça-se ao máximo por encorajar o nosso orgulho. O mundo ainda, ele é próprio para transformar muitas vezes o ser humano em uma pessoa cada vez mais orgulhosa de si. Enquanto Martyn Lloyd-Jones está dizendo que o Evangelho é o contrário, o Evangelho ele está lá para quebrar o nosso eu,
para quebrar aquilo que o nosso orgulho, o nosso pensamento de que eu me basto, de que eu sou capaz. E ele continua: se você pensa que o caminho da fé é um caminho no qual você conquistará para si mesmo um grande nome, e de que nele você será louvado pelos homens, e do qual todas as coisas haverão de tornar-se maravilhosas para você, então seria conveniente que você parasse agora mesmo, retornando ao começo da caminhada, porquanto aquele que quiser entrar pela porta estreita terá de despedir-se do seu próprio eu. Olha só. Aquele que tem esse conceito de que o Evangelho é um caminho de exaltação, para que você seja reconhecido, isso se expressa muito nos louvores ditos evangélicos, que não tem nada de evangelho, onde as músicas que dizem você será reconhecido, você estará no palco, você é o espelho, você é o centro. Essas canções extremamente antropocêntricas que reinam hoje nesse meio dito evangélico. Se você tem essa mentalidade, ele está dizendo volta, retorna para o começo, porque o evangelho é o completo contrário, oposto disso. E como que ele nos prova? Ele diz assim, olha, o evangelho é o lugar de se despedir do teu próprio eu. Aí ele nos lembra daquilo que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Ele diz, olha, essa é uma vida de autoaviltamento, de autohumilhação. Lembra-se de Jesus? Se alguém quiser vir após mim, o que devemos fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ele vai continuar lembrando também de Gálatas 2:20, onde Paulo chega à conclusão, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele vai mostrando aqui para nós, o Martin Lloyd Jones, como o evangelho tem justamente a ver não com o encher o orgulho, não com você erguer a pessoa ainda mais em seu orgulho que já é natural. O evangelho é justamente aonde o eu é quebrado, aonde o orgulho precisa ser retirado para dar lugar ao arrependimento, para dar lugar ao quebrantamento, à morte do próprio eu. E ele, aqui caminhando para o final da parte do Martin Lloyd Jones, ele diz assim, olha, divorciar, separar o perdão dos pecados do restante da vida cristã é uma evidente heresia. Olha que importante. Aquele que separa o perdão dos pecados da vida cristã está realizando uma heresia. O verdadeiro evangelismo, aquele que de fato está evangelizando alguém, conforme o entendo, diz aqui Martin Lloyd Jones, é aquele que apresenta diante de homens e mulheres a vida cristã como um quadro completo. Então aqui nós vimos a maneira como o Dr. Martin Lloyd Jones nos apresenta a sua interpretação das duas frases de Jesus aqui sobre a porta estreita e como ele deixa claro aqui para nós que nós não podemos separar que um verdadeiro evangelista, que um verdadeiro anunciador do evangelho, ele não pode separar a informação de que a porta é estreita. E aqui eu quero buscar ser o mais justo possível. É claro que, como ninguém, consegue alcançar a justiça exata, mas eu procurei encontrar na internet quais são as alegações de, por exemplo, aqui que eu estou usando como
uma figura que é representativa desse tipo de mensagem de evangelismo, em que tenta se dar uma ênfase apenas na mensagem de amor, e a figura do David Leonardo, realmente ele ganhou uma proeminência enorme no meio evangélico, talvez um dos nomes mais conhecidos com relação a isso. E é claro que o meu vídeo não se caracteriza num ataque à pessoa, até porque eu nem o conheço como, pessoalmente, nada, eu só conheço a sua mensagem, a forma com que ele anuncia o evangelho. E a questão aqui é apenas teológica mesmo, é só nesse sentido, avaliando essas ideias. E quando ele é acusado com relação a amaciar e a distorcer essa mensagem do evangelho, o que ele traz como uma explicação para isso é isso aqui, eu anotei algumas coisas. Ele diz que ele não está negando a realidade do pecado, não é isso. Mas ele escolheu dar uma ênfase pastoral, ao invés de centrar na condenação. Presta bem atenção. Ele alega que ele escolheu dar uma ênfase pastoral, ao invés de centrar na condenação. Ele diz que ele entende que o evangelho fala da condenação, mas ele escolhe dar uma ênfase, ao invés de dar ênfase na condenação, porque ele alega que já tem muitos religiosos fazendo isso, trazendo culpa sobre as pessoas, que existem já muitas pessoas que já sofreram com o evangelho, com falsos mestres, já estão machucadas e afastadas da igreja. E ele entende que o seu chamado é alcançar essas pessoas, as pessoas que já estão feridas e afastadas da igreja. Então, ele escolheu, e presta bem atenção nessa palavra, ela aparece muitas vezes, ele escolheu enfatizar a misericórdia e o amor de Deus como uma porta de entrada para o evangelho. E ele usa frases como essas aqui: Jesus é o centro do evangelho. O que é uma frase extremamente certa, Jesus é o centro do evangelho. Só que ele diz assim, mas de Jesus, você é o centro. Percebe que é sempre uma necessidade de colocar o homem no centro, de dizer você é especial. Você é o centro de tudo. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que o pregador, aquele que se propõe a anunciar o evangelho, ele não escolhe a ênfase que ele vai dar no evangelho. Não é como se você tivesse uma prateleira e você pudesse nessa prateleira escolher, eu quero um pouquinho disso aqui. Esse aqui eu já não quero muito não, eu vou pegar menos. O evangelho não é isso. Não é algo que eu me sirva em uma prateleira para então oferecer aos outros. O evangelho, ele tem uma forma pronta. Isso que é importante entendermos. E essa forma que é o evangelho é aquilo que Jesus nos entregou. Jesus nos entregou um evangelho pronto. Quando ele nos traz o sermão da montanha, quando ele nos diz uma frase dessa em que ele fala, olha, a porta é estreita, o caminho também é estreito. A porta não é larga e o caminho estreito, não, a porta já é estreita. Jesus está nos trazendo já um evangelho com uma forma pronta. Eu não posso optar. Não, eu quero dar uma ênfase diferente. Não, o evangelho ele é um todo. O evangelho ele não fala apenas da lei ou apenas do amor, mas o evangelho fala das duas coisas. Ele fala da lei para que o meu pecado seja demonstrado, para que eu veja e perceba o meu pecado.
E quando percebo o meu pecado, eu me arrependo, e arrependido, eu olho para Cristo e em Cristo recebo o seu amor e agora a sua justiça, a sua graça se derramam sobre mim. Percebe? O Evangelho é um todo. Eu não consigo compreender o amor de Cristo ou entender a grandeza desse amor enquanto eu não entendo a profundidade da minha miséria. Percebe? Se eu não for exposto ao meu pecado, à minha natureza pecaminosa, se ninguém levantar a lei diante de mim, até que eu veja o quão pecador e miserável e afastado de Deus eu estou, como vou olhar para Cristo como a minha única esperança, meu único Salvador? Por isso que o Evangelho é algo pronto, que nos foi dado e que nos foi entregue. Então, quando a gente vai pregar o Evangelho, você não vai escolher a maneira como você vai anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho ele já tem uma forma pronta. Ele já está definido. E definido por quem? Definido pelo próprio Cristo. Jesus já definiu como é o Evangelho. Quando Jesus começa, pouquinho antes aqui do Sermão da Montanha, dá uma olhada só comigo lá, em Mateus capítulo 4. Veja só, no versículo 17, olha só que interessante. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se. Olha que interessante, Jesus começou a pregar, as primeiras palavras de Jesus pregando e anunciando o Evangelho. E ele começa com essas palavras, 2 pontos, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus começa dizendo que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. Como que se Jesus começa pregando sobre arrependimento de pecado, como que eu vou dizer, olha, eu escolho dar uma ênfase diferente? Não faz sentido. Você consegue perceber isso se o próprio Cristo começou pregando sobre arrependimento de pecados? E aí ele começa o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurado o pobre em espírito. Bem-aventurado aquele que reconhece a sua natureza de pecador. Veja, e quando nós usamos ainda as pessoas que estão feridas pela religião como uma desculpa, como uma razão, você imagina qual que era o público de Jesus aqui no Sermão da Montanha? Você imagina as pessoas que estavam ali sentadas entre aquela multidão? Quantas daquelas pessoas já não estavam e já não tinham sido feridos pelos religiosos da época? Quantas daquelas pessoas não tinham sido enganados pelos fariseus, pelos homens da lei, pelos mestres da lei, que Jesus fez tantas denúncias sobre como eles exploravam as viúvas? Todas aquelas pessoas que estavam ali já haviam sido feridas e enganadas pela religiosidade. Agora, é por causa disso que Jesus vai deixar de falar do pecado? Não. Jesus começa dizendo: arrependei-vos. Vocês precisam ser pobres em espírito. Vocês precisam chorar. Jesus fala: bem-aventurados os que choram. Chorar o quê? Chorar a sua miséria. Chorar o seu afastamento. Jesus, em momento algum, ele deixa de falar a verdade da mensagem. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 5, no versículo 20 do Sermão da Montanha. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus.
Olha que interessante. Jesus está falando para aquelas pessoas que estavam sendo exploradas, maltratadas, enganadas por aqueles religiosos, e não por isso Jesus ainda diz: olha, vocês querem entrar no reino de Deus? Vocês querem entrar no reino dos céus? A justiça de vocês precisa estar acima da deles. Jesus vai falar de santificação, de santidade, de justiça, e que ela precisa exceder a daqueles homens. Versículo 29 e 30, olha só. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a fora, jogue, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Parece de alguma maneira aqui que Jesus está aliviando a mensagem, que Jesus está escolhendo. Não, o Evangelho é isso. E ele está dizendo: olha, se existe algo em você que te faz pecar diante de Deus, sejam os teus olhos, sejam as tuas mãos, algo em que a iniquidade encontrou lugar em você, arranque isso fora. Porque é preferível que você tenha que lutar com isso hoje do que você padecer o resto da vida no inferno. Olha a seriedade com que Jesus trata isso. E depois, no decorrer, Jesus vai dizer: olha, você pensa que aquele que é réu do inferno é só aquele que matou alguém? Não, se você vive com o coração cheio de ira, você também está errado. Você pensa que quem adultera é só esse que cometeu o pecado? Não, aquele que cobiça no seu coração já também cometeu adultério. Jesus vai falar sobre o divórcio, sobre vingança. Jesus vai falar sobre o apego das pessoas aos tesouros desse mundo. Jesus vai ser extremamente duro com isso, dizendo que aqueles que colocam o seu coração nas riquezas desse mundo não conseguem seguir a Deus, porque você não pode ter dois senhores. Perceba a dureza do discurso de Jesus. E quando você caminha pelos evangelhos, e você vai para o evangelho de João, você vai encontrar Jesus falando com a mulher adúltera. Você lembra? Aquela mulher ferida, perseguida pelos religiosos que arrancam ela daquela cena de adultério, lançam ela diante de Jesus. E Jesus a protege, a cuida, a recebe com amor, só que ele diz para ela no final daquilo: agora vai e não peques mais. Percebe que o pecado está sempre presente, a mensagem do pecado, não importa se ela é uma vítima da religião, mas a mensagem está lá. Você deve se afastar do pecado, precisa se arrepender dos teus caminhos. Paralítico de Betesda, a mesma mensagem, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, olha só, João capítulo 5, versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais. É constante, aonde você andar você vai ver isso. Jesus chama publicanos, Mateus. Jesus conversa com Zaqueu, mas estes são transformados. Mateus agora já não rouba as pessoas, ele passa a ser um seguidor de Jesus. Zaqueu se arrepende de toda a extorsão que fazia e se propõe, inclusive, a retribuir aqueles a quem ele havia lesado. Maria Madalena tinha demônios e provavelmente vivia em prostituição, mas ela deixa a sua vida de pecado. Jesus não caminhava com os pecadores como quem é leniente, conveniente com os seus pecados. Jesus caminhava com eles para trazê-los de suas vidas de pecados. Jesus chamou para serem discípulos homens que eram os sicários, que carregavam facas para matar pessoas, mas esses homens
foram chamados ao arrependimento e à transformação. A samaritana, chamada ao arrependimento, todos. Você tem um caso muito emblemático, quando lá em Marcos capítulo 2, descem aquele homem diante de Jesus. E todos estão ali pensando, obviamente, que Jesus vai curá-lo, porque Jesus curava todo mundo e tinha poder. Mas Jesus surpreende todo mundo quando ele diz: os teus pecados estão perdoados. E Jesus quebra a mentalidade de todos ali, porque todo mundo pensava que a grande necessidade daquele homem lá era ser curado. Quando na verdade a grande necessidade dele, a grande necessidade minha e sua é ser perdoado. Então quando você tira o pecado, a necessidade de arrependimento do discurso, da mensagem do evangelho, você tirou a própria essência. Quando você vê esses cultos de cura, esses dias teve um aqui em Jaraguá do Sul, veio lá de Balneário, um desses enganadores, onde ele só fala de cura o culto inteiro, só fala de milagres e não diz uma única palavra sobre pecado. Ele está fazendo o completo oposto de Jesus. Ele engana as pessoas. Ele usa o próprio coração enganoso das pessoas contra elas mesmas, quando tudo que elas precisavam era do perdão. E ainda que elas saiam curadas dali fisicamente, do que adianta se elas voltam para suas casas perdidas, porque não ouviram o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente acompanha, Jesus nos deixa esse entendimento de que é necessário pregar o arrependimento de pecado para a salvação. Jesus deixa para nós uma ordem, ele nos deixa o evangelho com uma forma, lembra? O evangelho já tem uma forma pronta. Não sou eu quem escolho as ênfases que eu vou dar. O evangelho está pronto e me foi dado. Olha o que nós temos em Lucas capítulo 24. Veja como isso é claro. É somente aquele que não quer entender, que não se curva à verdade. Veja como está claro a mensagem que Jesus deixa. Aqui Jesus já morreu, já ressuscitou, está andando com seus discípulos antes de subir aos céus. E olha só o que Jesus diz. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja, tudo que estava escrito no Antigo Testamento a respeito de Jesus, nesse momento, lhes é aberto a mente por Deus para que eles entendessem. E disse-lhes: assim está escrito, que Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregue arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Olha só isso, sublinha isso na sua Bíblia. Qual é a ordem? O que está escrito? Que em nome de Jesus se pregue o quê? Arrependimento para remissão de pecado. Se não há arrependimento de pecado, não há remissão, não há purificação, não há justificação. E isso que Jesus disse, anunciem isso a todas as nações, começando lá em Jerusalém. E ele vai dizer em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a mensagem já está estabelecida. Não sou eu que escolho, não sou eu que dou o meu entendimento, a ênfase que eu quiser. O evangelho está pronto e me foi dado. Jesus deixou aqui, vão lá e preguem arrependimento. Não é o evangelista que escolhe a mensagem que ele quer trazer com o desejo de atrair multidões. Porque a pregação, quando ela é
leve, quando a pregação é seletiva, o que acontece? Você acaba atraindo não cristãos para a igreja. Quando você faz isso, você atrai não ovelhas para dentro da igreja. Você está atraindo aquilo que a gente chama dos bodes para dentro da igreja. Você não está atraindo cristãos para dentro. E agora você precisa entreter aqueles bodes. E por isso, em muitos lugares, em muitas ditas igrejas, que já nem dá para chamar de igreja, o culto, na verdade, precisou virar um show. As bandas são incríveis e os shows de luzes e a musicalidade, tudo que ali acontece é como se você estivesse num show. E a maneira dos pastores pregar tem que ser cada vez mais engraçada, mais atrativa, mais eloquente. Por quê? Porque as igrejas estão sendo lotadas de pessoas que não entenderam, não ouviram o verdadeiro evangelho. Ele ouviu uma mensagem bonitinha sobre um Deus que ama todo mundo, sobre um Deus que recebe todo mundo de qualquer maneira. Ninguém foi confrontado com pecado, ninguém ouviu o evangelho genuíno e agora ele está ali e ele precisa semanalmente ser entretido. E a igreja virou um local de entretenimento. Agora, quando você compara o que você tem hoje em muitas igrejas e compara aquilo que os apóstolos pregaram lá em Atos, eu quero te convidar a abrir em Atos. A gente já viu o que Jesus pregou. E agora a gente vai dar uma olhada no que os apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que receberam essa autoridade de Jesus para anunciar o evangelho, para espalhar o evangelho que chegou até nós hoje. Olha só como que eles anunciavam. Só vamos ver um trechinho. Atos 2:36. Veja Pedro pregando para aquela multidão, onde 3.000 se convertem. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando eles ouviram isso, certamente os pregadores dessas falsas igrejas diriam: que isso, Pedro? Você quer espantar todo mundo aqui da igreja? Pedro nunca mais ia pregar numa igreja dessa. Ele chega e dá de dedo no pessoal dizendo: o Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, o ressuscitou, mas foi vocês que crucificaram ele. Pedro não entendia nada da pregação de hoje. E olha só, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos então? Percebe como essa é a reação que o evangelho verdadeiro cria? Olha, você é pecador, você está afastado de Deus, a sua natureza é pecaminosa, o seu coração é enganoso. Veja aqui a lei de Deus, você é incapaz de cumpri-la. A lei diz que você precisa amar a Deus de todo o teu coração e você não consegue. Parece que você está realmente tocando terror no ímpio e é isso. Até que ele pergunta: o que faremos então, irmãos? Qual é a minha esperança? Eu estou perdido. E aí Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a mensagem é esta: arrependam-se. E se é pregado por judeu, se é pregado por gentio, veja Atos dos Apóstolos e o Evangelho sendo pregado na casa do primeiro gentio, aquele que não é um judeu, a casa de Cornélio. Mesmo a Bíblia dizendo que Cornélio ele era piedoso, praticava caridade, era temente a Deus. Veja o que é dito, o que Pedro diz na sua pregação no versículo 43, ele diz assim: olha,
Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Não importa onde, não importa o contexto, sempre que você encontrar um apóstolo pregando, ele vai falar sobre o pecado, porque o pecado faz parte da mensagem do Evangelho. Você precisa ter os teus pecados perdoados. E se alguém anuncia um Evangelho diferente desse, Paulo vai dizer que seja anátema, porque ele não pregou o conselho todo de Deus. Lembra aqui em Atos 20? Quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, olha o que ele diz no versículo 26. Olha só, portanto, capítulo 20, versículo 26. Portanto, no dia de hoje eu testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de todos, porque eu jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Algumas traduções vão dizer todo o conselho de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu estou puro do sangue de vocês. Eu, diante de Deus, eu estou inocente. Por quê? Porque Deus me chamou para pregar. E eu não estou deixando de lhes anunciar todo o plano. Eu não estou escolhendo uma ênfase. Não, eu vou falar aqui porque eu não quero, sabe, afetar ali os mais sensíveis. Eu não quero afetar os famosos, que têm um estilo de vida libertino, mas eu preciso atrair ele. Então eu não vou falar sobre pecados, determinadas coisas, não cai bem. Não, Paulo disse, eu anunciei todo o conselho de Deus. Eu não maquiei o Evangelho. Eu não deturpei o Evangelho, eu lhes apresentei todo o conselho de Deus, do início ao fim. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Jesus está falando aqui quando ele diz, olha, a porta é estreita. Não é só o caminho, a porta de entrada é estreita. Aquele que quiser vir, aquele que quiser iniciar o seu caminho, negue-se a si mesmo. O princípio do Evangelho é uma negação. Não é pregar uma mensagem só de amor, porque Deus te ama. E aí depois, no decorrer do caminho, a gente vê o que acontece. Coloca muitas vezes, eu já vi gente colocando na conta do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo vai falar o coração dele, vai fazer com que ele tenha convicção de pecado. Ora, nós fomos escolhidos por Deus para anunciar a mensagem. Se o próprio Jesus falou claramente do pecado, do arrependimento, se os apóstolos falaram, como eu posso ousar dizer que eu não vou falar do pecado e que essa é a obra do Espírito Santo? Como podemos nos enganar de tamanha maneira e não perceber que essa é a mensagem do Evangelho? Jesus dizendo, a porta é estreita, o caminho é estreito. E se Jesus pregou assim, eu também vou anunciar o Evangelho assim. Porque esse é o caminho que conduz para a salvação. Que a gente seja protegido por Deus de anunciar ou de seguir aqueles que anunciam um evangelho que a porta é larga, em que as multidões entram tranquilamente com os seus pecados, com as suas falhas. Não, que a gente anuncie o mesmo evangelho de Cristo. Aquele que caminhou com pecadores, com publicanos, com fariseus, com todos os pecadores, mas caminhou para anunciar para eles um evangelho de arrependimento, de negação, de renúncia. Que o Senhor tenha misericórdia de nossos corações. Eu quero te convidar a orarmos. Pai, obrigado pelo teu evangelho. Obrigado por homens como o Dr. Martin Lloyd Jones, que dedicaram sua vida ao estudo dessa palavra,
a interpretação correta. Homens como Martin Lloyd Jones, que não entenderam a Bíblia a partir de si mesmos, mas respeitaram toda a história e buscaram entendimento ao longo de toda a história com os estudiosos da palavra, buscando com zelo a verdadeira e a correta interpretação dos textos. E com homens assim nós aprendemos a interpretar e a entender a tua palavra da maneira correta, da maneira que o Espírito até testifica com o nosso coração de que essa é a verdade, de que esse é o caminho, de que nós não podemos querer criar um outro evangelho diferente do que o próprio Cristo pregou, diferente do que os próprios apóstolos anunciaram. Nos ensina, Senhor, abre os olhos das pessoas para que não sejam enganados por muitas vezes discursos bonitos, mas que não são baseados no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, do teu povo, abre os nossos olhos para que possamos ver e para que a tua palavra seja a luz dos nossos caminhos, lâmpada para os nossos caminhos e para os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém, querido? Se essa palavra foi bênção ao seu coração, curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Copia o link aqui do vídeo, passa para outras pessoas, grupos no teu WhatsApp. Vamos levar essa palavra, o verdadeiro evangelho, adiante. Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.